Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos lá. No meu livro, eu cito muito a abordagem cíclica. É a abordagem que eu gosto de utilizar, é a abordagem que me trouxe até aqui e eu gosto de utilizar essa abordagem. Ela é basicamente uma abordagem que diz que após o halving, nós temos X meses até a formação do topo histórico. E depois da formação do topo histórico, nós temos X meses até a formação do fundo histórico. Eu não vou entrar em todos os detalhes, porque está escrito lá no livro, seria antiético com quem confiou no meu trabalho e adquiriu, né? Mas se você leu, você viu essa abordagem. Então é extremamente interessante que você grave aquela abordagem, porque se você fizer as contas, você vai ver que está aproximadamente com o fundo e com o topo de todos os halvings anteriores. Se você ver aqui, cada linha azul é a divisão de halving. Desde o primeiro, ele bate muito aproximado. Então, é basicamente a abordagem que eu uso. Foi por isso que quando entramos neste momento aqui, eu me tornei um pé no saco dizendo para vocês, compre Bitcoin, compre Bitcoin, compre Bitcoin, compre Bitcoin. Mesmo tendo uma outra abordagem que dizia que o Bitcoin deveria buscar a região dos 10 mil, eu não iria esperar se a abordagem de tempo estava dizendo que estávamos no momento de compra, certo? Outra abordagem cíclica que eu disse para vocês é que o Bitcoin sempre sobe de 200 a 300% desde o fundo dele até antes do halving. Então nós temos aí pelo menos até a região próximo dos 55 mil dólares para poder ser retestado antes do halving. Halving, se eu não me engano, é só em abril ou maio. Aí eu vou ficar devendo para vocês o mês correto. Então até o ano que vem nós temos ainda a região dos 55 mil dólares como alvo. Vai continuar subindo direto? Tem tempo para a gente fazer suporte, depois voltar a subir e lá no que vem, dá-lhe. Tem muito tempo para isso. Né? Do mesmo jeito que ele subiu absurdamente, ele pode fazer um suporte rápido e voltar a subir de novo. É do Bitcoin que a gente está falando, gente. Né? Então eu não acho que isso seria impossível de acontecer, não. Mas nós temos essa abordagem cíclica. Desde o fundo até o presente momento, nós subimos cerca de 200%, 190%. Então, se tocar aqui na região dos 48 mil, a gente já vai ter batido o nosso alvo anual. Eu falei esse vídeo para vocês quando a gente estava aqui. Então, se buscar a região dos 48 mil, eu não lhes devo nada novamente. Falei que ia subir 200%, subiu 200%. Nesse momento, eu ainda devo a vocês 10% de alta, porque só subiu 190%. Mas, enfim, o ponto aqui da gente analisar é o seguinte: aconteceu algo no ciclo anterior e eu acho muito interessante a gente pontuar. Primeiramente, no ciclo anterior, observa aqui em cima onde tiver escrito H, que significa high, máxima. Na semana onde saiu o halving, nós tivemos uma máxima de 10 mil dólares, 9.945. Se a gente puxar uma regrinha ali próximo da região dos 10 mil, até o topo histórico, a gente vai ter 590% com uma margem de erro para mais ou para menos aí, obviamente. Só que tem algo mais interessante ainda. Se a gente puxar uma Fibonacci do topo anterior até o fundo anterior, a gente vai ver que o topo anterior foi na 3618. Por que 3618? Porque isso aqui foi falso rompimento. O topo histórico, na verdade, foi aqui. Isso aqui só foi um segundo movimento de falso rompimento que não se sucedeu e aí caímos novamente. Então a gente vê que 3618 foi o ponto onde o gráfico não teve força para romper. Porque essa abordagem aqui já não é cíclica, porque só aconteceu no halving anterior. Mas se nós tivermos um movimento parecido com esse, nesse ponto aqui, nós teríamos um halving aproximadamente, deixa eu voltar aqui a Fibonacci que não era para eu ter apagado, desculpai-me, nós teríamos um halving aproximadamente perto da 0,5, então alguma coisa perto de 40 mil dólares, isso pensando obviamente em uma abordagem cíclica, tá? Então, você vê que ele subiu, né? Fez essa altinha aqui após o fundo histórico, beleza? Uma alta acima do preço do halving,
né? Deixa eu botar uma linha reta aqui no preço do halving, que foi mais ou menos aqui. Então observa que ele sobe, passeia acima do preço do halving, desce, vai abaixo do preço do halving, toca no preço do halving, aí aqui a gente, né, desconfigura porque foi Covid-19, o mundo inteiro entrou em desespero, ninguém sabia o que podia acontecer, mas ele fechou exatamente nessa zona aqui. Talvez por iminência da própria Covid, poderia ter fechado mais, poderia ter fechado um pouco mais acima, mas a gente vai considerar o que a gente tem, né? Se a gente considerar algo parecido com esse, a gente tem a 0,5 como eventual data de corte para o halving. Então, possivelmente, 42 mil pode ser a zona que vai segurar o gráfico até o momento que entrarmos na região de, se não me engano, maio ou abril do ano que vem. Claro que ele, assim como aconteceu aqui, pode mergulhar abaixo. Até aqui era cíclico, aqui que já foi Covid-19, certo? Então, ele mergulhando abaixo, que é a zona que nós temos para compra, pode ser o último suporte abaixo da linha do halving. Então, algo como toca aqui em 48, deixa lá os 200%, né? Vou deixar meu Pix aqui na descrição para você mandar um Pix para mim, porque eu falei que ia subir 200%. Não, brincadeira, não vou fazer isso não, gente. Sobe aqui, vai lá, desce, busca a zona anterior, toca na nossa linha de compra e na hora do halving ele está aqui nessa zona. É possível, Felipe? É possível. Ciclicamente falando, já aconteceu. E pode acontecer de novo. E lembra que eu disse para vocês que a 3618 foi o ponto onde o gráfico não teve força para romper? Se nós repetirmos o movimento, nós estamos falando em um Bitcoin valendo pelo menos $200 mil por unidade. Pelo menos. Porque ele foi um pouco acima, não sei. Se ele parar em um ponto antes da Fibonacci, a gente está falando no Bitcoin valendo 155 mil. Eu acho, de coração, que o Bitcoin busca essa região aqui, mas não busca essa aqui. Ele vai fazer o mesmo movimento que ele fez anteriormente. Chega aqui, para, tá, dá um reteste, falha e começa o próximo bear market. Claro que eu não estarei ligado a uma abordagem financeira. Eu não estarei olhando esse valor para vender o Bitcoin. Eu estarei olhando para uma data específica. Assim que começarmos a bater o halving, eu vou marcar lá X meses após o halving, vou deixar marcado no meu gráfico, porque quando chegar naquele mês é onde eu estarei buscando oportunidades de topo para desfazer todas as minhas posições. Por quê? Porque é a abordagem que eu utilizo, a abordagem cíclica. Assim como X meses depois eu vou estar começando a comprar pensando que aquele ali é o fundo. Deu certo 2 vezes. E eu tenho certeza que vai dar a terceira. Infelizmente, a primeira eu não peguei, fui pegar só a segunda, porque em 2012 eu era um girino que não estava prestando atenção no Bitcoin. Mas esse é assunto para outro dia. O ponto aqui é o seguinte, indo para o gráfico propriamente falando, desfazendo a abordagem cíclica, novamente um tique positivo no MACD, o que significa mais um mês que nós não olhamos para baixo, mais um mês que nós não pensamos em reteste de zona de suporte. Mesmo se retestarmos a 0,5, pode ser que seja interessante para abordagens em swing trade. Por quê? Pode ser que faça uma barra vermelha ignorada, e aí semana que vem ele busque 48. É possível? Tudo é possível, gente. É do Bitcoin que a gente está falando. Só que nesse momento ainda não existe sinais de que vamos buscar uma nova zona de suporte. Não existe. Nós ainda temos tido volume interessante, o volume tem sido agradável, o MACD mostrou um segundo tick extremamente positivo. Observe como as linhas estão extremamente longe uma da outra, né? O que demonstra um tick começando a vacilar é o momento que essas linhas começam a se aproximar. Novamente, nós vemos duas linhas extremamente direcionais para cima, o que significa que o gráfico mantém uma força compradora extrema. O mesmo se aplica às médias de 20 e 50, vale lembrar, isso aqui são médias de curto e longo prazo. Então, se você tem médias de curto e longo prazo olhando para cima, cara, é absurdo, significa que o gráfico realmente está com força compradora. Então, tu não me inventa de shortar isso aqui, que eu apareço aí na tua casa e dou um tapa na sua cara, pelo amor de Deus. Ah, Felipe, mas agora tá parecendo que vai vacilar, e se eu acertar? Se você acertar, beleza, é possível mesmo que você acerte esse topo aqui. Só que tem gente perdendo dinheiro
todos esses tiques aqui que eu tô fazendo, tentando acertar isso aí. Se tu acertar isso aqui, amigão, você é o deus dos gráficos. Que aqui só teve gente perdendo, tentando acertar topo. Não tenta acertar topo. Espera até uma abordagem mais bonitinha. Espera até uma coisa mais bonita. Se você descer pro diário, você vai ver que o gráfico está até vacilando aqui, mas ele não perdeu o suporte ainda da zona dos 43. E mesmo assim, eu mostrei para vocês ontem. Essa região dos 43 está tomado de ordem. Então, se tocar aqui, é capaz de tocar e voltar a subir no mesmo pé. Então, não vale a pena você pensar em fazer operação vendido agora. Pelo contrário, aqui é continuar olhando para cima. Certo? O MACD deixa bem claro para a gente que a força compradora é alta e o próximo alvo não tem desenrolo, 48 mil. Próxima zona da Fibonacci, também topo anterior que um dia fez a última defesa do gráfico antes de mergulharmos no bear market, certo? Então é o ponto que nós estamos olhando agora. MACD deixa bem claro que é um ponto factível, beleza? E aí não tem por que a gente inventar o que não deve ser inventado, certo? Para o fechamento semanal é isso que a gente tem. Deixa eu dar uma olhadinha rápida no Ethereum, que é o que eu quero encher a mão agora. Ele fez um rompimento do que era uma cunha, né? Eu tinha falado dessa cunha para vocês em alguns milhões de vídeos atrás, que eu disse que essa cunha aqui era uma cunha que romperia para baixo e de fato é uma cunha, né, que costuma romper para baixo, mas é do Bitcoin que a gente está falando e de seus afiliados, então a gente já sabe como é que é as coisas, né? E essa cunha aqui, como ela rompe para cima, o que a gente quer agora? A gente quer suporte, não tem desenrolo aqui. Claro que um reteste na zona de 2.150 pode ser interessante para a gente pensar em operações de swing trade, mas não seja afobado aqui. Do mesmo sistema que acontece no Bitcoin, está acontecendo aqui no Ethereum. A gente tem tiques extremamente direcionais no MACD. Então, não vale a pena ainda a gente pensar em criar hold em Ethereum nesses valores. Seria interessante pelo menos um reteste próximo à zona dos 2.000 por ser um número inteiro. Eu acho que aqui embaixo já não busca mais não. 1.500 é um sonho bem distante. Acho muito difícil. Vamos dar uma olhada aonde que vai ser a 0,5 desse movimento aqui. Ó, nesse momento ele está batalhando com a 0,38 em 2.400 e o próximo alvo é 2.800. Então, se você está comprado em Ethereum, caso ele consiga andar acima dos 2.400, o próximo alvo está lá em 2.800. O que para a gente é maravilha, porque a gente comprou Ethereum em $800. Então, tu imagina a gente vendendo isso aqui lá em 2.800. Delícia. Se você não comprou porque você não me segue no Instagram. Porque eu falei que eu estava comprando no dia que eu estava comprando. Mas nesse ponto aqui é o que a gente quer agora, né? Seria um sonho um reteste próximo à zona dos 1.800, justamente a zona da 0,23. Seria um sonho pra gente. Se isso acontecer, não é uma oportunidade a ser jogada fora. Pelo contrário, é adquirir Ethereum em 1.800, é adquirir Ethereum em 2.000, porque são zonas inteiras. Uma é a zona da Fibonacci, outra é uma zona inteira onde o gráfico pode gerar uma certa congestão. Para a gente seria um suprassumo adquirir nesses valores, porque o Ethereum tende a acompanhar o Bitcoin. Então, se ele tende a acompanhar o Bitcoin, pelo menos uns $50 mil eu acho que o Ethereum bate esse ano. Acho que até mais, sendo bem sincero. Eu acho que pelo menos 618 aqui, $70 mil é um alvo lindo pro Ethereum. Agora tu imagina tu falando no teu grupo de amigos que tu comprou o Ethereum a $800 e vai vender 72 mil. Que delícia. Mas enfim, é o que nós temos, tanto pro Ethereum quanto no Bitcoin. Ainda não está muito direcional, mas vai ficar. Se você não comprou Bitcoin porque você estava congelado ou qualquer outro motivo, às vezes, né, foi a situação financeira também, né, não vou brincar com isso. O ponto é, se você não comprou, fique tranquilo. Assim como aconteceu aqui, que nós subimos e depois caímos para poder fazer o novo suporte, né? Quando começou a subir aqui, ó, todo mundo estava felizão da vida. Deixa eu mostrar a régua para você ter noção de quanto que subiu. Porque o cenário é exatamente igual ao que nós estamos agora.
Olha lá, ó, 300% de alta. Tu não acha que tinha guru falando de Bitcoin em tudo que é canto nessa época aqui? Tinha gente pulando pela janela, vendendo casa, vendendo sogra, pra poder comprar Bitcoin. Porque subiu 300%. Caraca, mano, a parada lá, ó, tava valendo $2.000. Agora tá valendo, meu Deus, tá valendo 15. E aí do nada ele mergulhou de novo pra $6.000. E aí sim, depois do halving, dali. Isso aconteceu antes do halving. Pouco antes do halving aconteceu isso aqui. Vamos ver mais ou menos quanto tempo foi a formação do último fundo. Pra gente ter uma noçãozinha aqui. 25 semanas, 24 semanas, vai, antes do halving. Bom tempinho, mais ou menos o tempo que a gente tá agora, né? Um pouquinho menos, vai, um pouquinho mais. Então, por isso que eu digo pra você, não se afoba com essa alta aqui que foi extremamente agressiva, pode subir um pouquinho mais, mas depois que subir, vai fazer um suporte sim, e depois que fizer esse suporte, você vai ter oportunidade de adquirir Bitcoin, obviamente, não pelo preço de 16 mil, talvez não pelo preço de 25, mas de um preço bem mais barato do que está agora, e principalmente para vender lá em 200, certo? Não se afobem, tem muito lucro ainda na mesa, é só o início, nem passou o halving ainda, nem se iniciou o bull run, nem se iniciou o Bitcoin Market, para depois ainda se iniciar Altcoin Season, nada disso aconteceu ainda, então tem lucro pra caramba pra gente pegar, certo? Esse vídeo ficou muito longo, mas ele teve que acontecer para você entender tudo que eu tô te falando, certo? É isso. Se foi útil para você, não esquece, manda para alguém, deixa o like. E toda a abordagem cíclica com datas eu deixei, né, em respeito a quem adquiriu o livro, restrito a esse público. Se você quiser, tá aí na descrição, certo? É isso. Valeu. Tamo junto.